Salmo 19. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Vou ler novamente, Salmo de Davi. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Se você está em Salmo, você vai um pouco para frente, vai para o livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Mas guarda aí no seu coração esse versículo. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 14. Jeremias 29, 14. O Senhor, falando aos exilados, àqueles que estavam cativos na Babilônia, Ele diz: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vou ler apenas a parte A, que diz: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite, obrigado por esse culto que não é para nós, é para o Senhor. Obrigado por cada família que aqui está, por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Eu não sei, Pai, como cada um entrou aqui hoje. Não sei como foi o dia de todos. Não sei se você entrou aqui cheio do Espírito Santo ou vazio. Não sei se você entrou aqui em busca de uma resposta ou para agradecer as respostas que você já teve. Mas o que eu sei é que o Deus que age em todas as coisas, o Deus que é onipresente, é onipotente, é onisciente, Ele está aqui para falar comigo e com você. Que nós tenhamos apenas o coração aberto, coração contrito, coração quebrantado. Não olhe para mim nesse momento, mas olhe para a palavra que será aqui ministrada. Pai, mais uma vez eu oro também por cura no meio da igreja. Senhor, em nome de Jesus, toca no coração de todos. Visita, Pai. Visita aqueles que estão, sim, enfermos fisicamente, mas principalmente aqueles que estão enfermos no seu coração, enfermos no espírito. Nós queremos ser renovados pelo Senhor. Nós queremos ser cheios. Nós queremos ser, sim, Pai, novas criaturas. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, o tema dessa mensagem é o Deus invisível.
Quando escrevi lá o tema, eu fiz questão de separar o invisível ali, porque para muitos, o Deus que nós servimos realmente é invisível. Para muitos, e talvez eu esteja falando para alguns desses muitos aqui, para muitas pessoas, o Deus que nós servimos, Ele é completamente invisível. Eu mesmo já ouvi tanta gente dizer: pastor, mas eu nunca vi, nunca ouvi, eu nunca tive uma visão. Irmãos, eu não sou muito dessas coisas também, vocês devem ter percebido já. Eu tive poucas experiências na minha vida, nestes quase 19 anos de conversão. Eu tive poucas experiências que eu realmente vi algo. Mas isso não significa que, mesmo diante dessas poucas experiências, Deus não se manifestou em todos os momentos. Em todos. Então, talvez aqui eu esteja falando para pessoas que já tiveram sonhos reveladores. Talvez Deus já apareceu para você num sonho e falou contigo claramente, e você disse: é Deus falando comigo. Ou talvez um dia você estava no teu trabalho, na tua casa, sei lá, e você teve sim uma visão de algo, e Deus revelou para você algo naquela visão. E eu quero que, enquanto eu estou falando aqui, você procure lembrar disso. Ou talvez você, e aí eu me lembrei agora de uma experiência que eu tive. Eu trabalhei não sei quantos anos, a gente morava em Medianeira, eu trabalhava aqui em Missal, e eu vinha de moto, todo dia de moto. E eu me lembro de uma vez que Deus falou ao meu ouvido, eu ouvi Ele falando uma vez. E sabe qual era o versículo? Ele falou um versículo. O versículo que Jesus, ele vai a Nazaré, e ali a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres. E Deus falou esse versículo no meu ouvido: um profeta não é bem recebido na sua própria terra. E ele falou aquilo para me motivar, porque Jesus, ele não fez muitos milagres naquela terra, não porque ele não podia fazer, por causa da incredulidade deles. Escute, não é porque Deus talvez não se revelou para você numa visão, num sonho, numa palavra revelada, numa voz, é que Ele não existe. Não é porque você não viu algo em específico, endereçado a você, que Ele é invisível. Eu vou fazer um desafio. Quando você sair da igreja hoje, vocês lembram, pessoal da igreja, lembra um dia que eu mandei uma foto de um ninho de passarinho aqui no ar-condicionado? Vocês lembram? Então hoje eu cheguei aqui, irmãos, tem 2 passarinhos novinhos no ninho, apertadinho, quase pronto para voar. Toda a chuva que deu, todo o sol que deu, vento, e aqui o sol pega do meio-dia para frente praticamente o dia inteiro, e aquele ninho está ali, e aqueles passarinhos, a pombinha ali do ninho, ela chocou os ovinhos e descascaram os ovinhos, e eles não caíram do ninho, e eles estão ali, e eles vão voar. Agora me diga se ali não há uma manifestação de Deus. Eu cheguei aqui hoje e eu já há alguns dias eu tinha esquecido de ver o ninho, e eu olhei aquele ninho, os 2 passarinhos olhando para mim. Deus me falou: os pássaros, eles não plantam e eles não colhem, mas eu não os deixo morrer de fome. Não é isso que diz a palavra? Olhe para os pássaros. Então, quando nós olhamos para os pássaros, quem nós enxergamos? Deus. Deus. Então nós temos que aprender, irmãos, a entender que o Deus que nós servimos, Ele se manifesta em todas as coisas.
Quando você fala com uma pessoa que era mentirosa, mentir, como é que dizem por aí? Queimavam a capoeira. É assim que fala, né? Aí você sabia que aquela pessoa era mentirosa, ou então era ladrão, ou então era traficante, ou então sei lá o que era. De repente aquela pessoa aceita Jesus e ela muda de vida. O mundo vai dizer, não, isso aí, pau que nasce torto, morre torto. É isso que fala. É, gente. Mas vem Deus e olha para nós e diz assim: eis que dos teus pecados eu não me lembro mais. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E as coisas antigas já, e tudo se fez. Eu quero acreditar nisso. Se nós não acreditarmos nessa palavra, a gente não acredita mais nas pessoas. A gente começa a desconfiar de todo mundo. Daí, quando a gente começa a desconfiar de todo mundo, para quem que a gente tem que olhar? Para nós mesmos. Eu não sei você, mas eu não sei se alguém aqui nasceu santo e é santo e nunca pecou. Se existe alguém, a gente tem que crucificar, porque é Jesus de novo aqui. Mas todos nós pecamos, diz Paulo aos Romanos. Todos pecaram. Fala, todos pecaram. Agora aponta ali para o teu coração, fala, inclusive eu. Então todos nós pecamos, e graças ao Espírito Santo que nos convence deste pecado, da justiça e do juízo, nós nos arrependemos, e nós mudamos de vida. E quando eu vejo uma pessoa assim, que andava em caminhos tortuosos, que agora não caminha mais de maneira torta, mas ele caminha de maneira reta, ele caminha a buscar a palavra, ele caminha a compreender a palavra, ele caminha a fazer a vontade de Deus. Quem que eu vejo? O próprio Deus. O próprio Deus. Eu fiz questão de trazer aqui esses dois textos iniciais, depois a gente vai usar um outro. Veja bem, Davi, ele diz assim que a manifestação de Deus, ela pode ser vista por meio de quê? Por meio do céu. Eu vou ler de novo aqui, Salmo 19, 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Eu acho que eu já falei aqui. Irmãos, não tem ateu no campo. Os ateus moram nas cidades. Porque quem mora no campo, o que ele vê? Ele vê Deus. Ele vê Deus praticamente todo dia. Ele vê Deus na germinação de uma planta, brotando ali, crescendo, nasceu um animal. De repente lá a vaca tem um bezerrinho, lá no meio do brejo. Não é? Você nem viu, de repente vem a vaca com o bezerrinho atrás. Se você vai a um médico obstetra, ele pode entender de tudo sobre a gestação, sobre ali o feto, sobre o útero, sobre o nascimento do bebê. Mas quando você questiona ele, doutor, você consegue ver Deus nisso? Ele vai dizer que sim. Então o que Deus faz? Exatamente o que Ele disse aos hebreus que estavam cativos. Ele diz: eu me deixarei ser encontrado, achado por vocês. Eu acho que todos aqui, faz favor, abre para mim, Jorge. Eu acho que era o brinde para quem veio sentar na frente. Vou beber o brinde. Eu acho que todos aqui um dia já brincaram de esconde-esconde. Quem já brincou aí? Eu me lembro que eu faz muito tempo que brinco de esconde. Às vezes eu achei brincando de esconde-esconde em casa. Ficou vermelha. Calma que eu não vou contar quando eu te acho.
Às vezes a gente brinca de esconde-esconde, e se você for observar uma criança, né, brincando de esconde-esconde, às vezes tem duas crianças que estão brincando e uma começa a falar alto, dar pistas. Então a brincadeira de esconde-esconde, ela vai naquele que está procurando, ele precisa observar as pistas, ele precisa observar os sons. Talvez ele ficou prestando atenção para onde que aquela criança correu, né? Quando você vai brincar de caça ao tesouro, qual que é a lógica da caça ao tesouro? Você vai encontrando o quê? As pistas. Amém? Tem aquele jogo, né? O jogo lá, o detetive. Quem já jogou detetive? Né? O detetive, ele vai dando pistas, né? Ele vai dando pistas, aí tem a ligação, né? Aí tem as dicas de o que está acontecendo, até você encontrar quem foi ali o assassino. Não é assim? Não é? Irmãos, Deus faz isso com a gente. Deus, se você já observou, antigamente fazia muito, não sei se hoje faz ainda, eu não estou incentivando você a fazer. Na época de Páscoa, colocava lá as pegadinhas do coelho. Quem já viu isso? Né? Tem nada a ver com coelho com a Páscoa, né? Mas existe uma cultura do coelhinho da Páscoa e tal, né? E aí colocava as pegadinhas e a criança ia seguindo as pegadinhas até encontrar a caixinha de chocolate. Esse é Deus que faz conosco. Deus, ele distribui pistas. Deus, ele distribui pistas para que se cumpra aquilo que ele prometeu em Jeremias 29:14. Eu me deixarei ser encontrado. Houve um tempo, irmãos, houve um tempo em que havia um véu. Havia um véu lá que separava o lugar santo do santo dos santos. E a Bíblia diz que apenas uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar no lugar do santo dos santos e ali fazer o sacrifício pelos pecados. Ali estava a Arca da Aliança, ali estava a presença de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele morre na cruz, esse véu, ele se rasga de cima a baixo. E o lugar que separava o lugar santo dos santos, ele não teve mais separação. Foi algo profético isso. Profético para mostrar para mim e para você que Deus, ele elimina todas as barreiras para que nós estejamos chegando até Ele. E as pistas que Deus dá para mim são individuais. Talvez as pistas que Deus dá para deixar ser encontrado por mim, elas são de um jeito. Mas aí Ele se manifesta, Ele vai dando dicas, Ele vai dando pistas para se deixar ser encontrado por outras pessoas de um outro jeito. É por isso que tem coisas que você vai dizer para tua esposa, para o teu esposo: olha, aquilo tocou muito, falou muito comigo, e a gente vai dizer: mas eu não senti nada. Vocês já tiveram episódio assim em casa? Né? Ou às vezes você vai querer contar alguma coisa: não, olha só essa palavra, isso aqui. E a pessoa que está te ouvindo vai dizer: mas eu não. Ou manifesta um sentimento de indiferença. Sabe por quê? Porque as pistas são para você. É para você que Deus está se revelando. Mas a gente tem que ter um treinamento para encontrá-lo. Nós precisamos conhecer alguns detalhes da nossa vida primeiro, para entender que as pistas que Ele está dando
elas são realmente visíveis. Vai comigo para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Um texto, tenho certeza que todos conhecem. Atos, capítulo 9. A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Irmão, vou dar uma paradinha aqui. Talvez eu esteja sendo repetitivo para muitos, mas inédito para outros. Esse homem, chamado Saulo de Tarso, ele não era um ignorante. Ele era um doutor da lei. A Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, considerado um guru dos judeus. E além de não ser ignorante, além de ser muito inteligente, ele tinha uma grande influência no meio dos poderosos. Ele tinha uma grande influência no meio em que ele vivia. E esse homem, ele vai e pede autorização para as autoridades. E essa autorização dizia que ele podia levar preso todos aqueles que ele encontrasse defendendo o nome de Jesus. Então Paulo, na verdade, ele era um caçador de cristão. Ele era um caçador de cristão. E a Bíblia diz que os primeiros cristãos, eles se reuniam aonde? Para orar, para ouvir a palavra. Aonde? Nas sinagogas. Então era a igreja deles. Não é? Naturalmente. Jesus mesmo, quando ia aos povoados, ele ia para onde? Para pregar, para ensinar. Ele ia aonde? Na sinagoga. E observe que esse texto diz que Paulo, ele recebe uma ordem, ele recebe cartas que dava poder para ele prender todos que lá estivessem falando do nome de Jesus. E aí eu quero meditar um pouquinho mais sobre isso. Se isso efetivamente tivesse acontecido, se Paulo tivesse logrado êxito na sua viagem, e ele tivesse conseguido chegar em Damasco, e entrar nas sinagogas, e prender, e levar preso, talvez a igreja não teria crescido. Talvez o cristianismo teria sido enterrado. Aí você vai dizer, não, mas Deus estava no controle. Claro que Ele estava no controle. Ele não só estava no controle, como Ele interviu. E Ele não só bloqueou o plano de Paulo, como Ele transformou o coração daquele que perseguia. Aleluia! O Senhor está no controle. Agora eu vou perguntar, será que Paulo, caminhando lá, ou no lombo do cavalo, indo de Jerusalém para Damasco, na Síria, muitos quilômetros, será que ele conseguia enxergar o Deus dos cristãos? Não. Porque para ele, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, era invisível. Era invisível, porque lá no coração dele havia o quê? Havia soberba, prepotência, religiosidade, letra, poder, influência. Você está entendendo o que eu estou falando? Lá no coração de Paulo havia inteligência, sabedoria, talvez dinheiro, poder, força física. Tudo isso estava no coração de Paulo.
E tudo isso fazia com que Paulo não conseguisse ver o Deus que na verdade não é invisível, é visível. Irmão, se tem uma coisa que, já volto aqui no texto, se tem uma coisa que nos tira da presença de Deus, são as águas calmas. Desculpa estar falando isso para você que tem celebrado um tempo de águas calmas. Tem um ditado popular que, na minha opinião, é muito, muito profundo, até espiritualmente falando. Esse ditado diz que mar calmo não faz bom marinheiro. É assim, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Os melhores marinheiros, eles são treinados aonde? Sabe por quê, irmãos? Porque nós naturalmente temos uma tendência a nos acomodar quando as coisas estão bem. A nossa tendência é gerar, tá tudo bem. Nunca mais se ouviu falar de um assalto, de um roubo, de um furto. Eu não vou mais cuidar. Eu nem vou mais acionar o alarme. Estragou a câmera de vigilância, eu não vou nem arrumar mais. Aquele portão lá que não tranca mais. Aqui nunca ninguém roubou nada. Estou citando um exemplo comum. Aí na noite seguinte vem um meliante, né? Vem um corintiano e entra na tua casa, né? E entra na tua casa, faz um limpa. Aí no outro dia, para quem tu vai ligar? Para o rapaz do alarme. Tu pode vir aqui arrumar as câmeras aqui em casa? Vai ligar para o chaveiro. Vem arrumar aqui a fechadura aqui, porque entraram aqui em casa. Nós somos assim. Nós somos assim. Versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. A Bíblia diz que ele estava chegando em Damasco, e quando ele estava chegando em Damasco, não diz se era noite ou era dia, mas uma grande luz, uma luz brilha do céu. E ele caiu por terra. E ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém dirá a você o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Emudecidos, ou seja, não falaram nada. Talvez aqui a gente pudesse acrescentar: e boquiabertos. Eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, respondeu ele. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Nós estamos falando aqui de um Deus que prometeu que deixaria ser encontrado.
achado. Amém? Nós estamos falando de um Deus misericordioso que fez uma promessa: eu me deixarei ser encontrado. E nesta oportunidade que Paulo teve, mesmo diante de uma motivação completamente errada do que ele estava indo fazer, vem Deus e permite que ele seja encontrado. O Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Você observa aqui, irmãos, que a notícia já tinha corrido. Você entende isso? A notícia de que Paulo estava chegando em Damasco para prender os cristãos, ela já tinha se espalhado. Estavam todos com medo. E o próprio Ananias, que ali é chamado por Jesus, tem um chamado especial para ir orar. Ananias tenta negociar com Jesus. Ananias tenta dizer: Jesus, o senhor deve estar enganado. Esse cara aí, ele é muito perigoso, ele veio para cá para prender a gente. Será que é esse mesmo que o senhor quer que eu vá na casa dele? Você lembra antes quando eu falei que o mundo olha para as pessoas erradas e as condena e acha que elas nunca podem voltar a ser pessoas honestas? Pois Ananias estava com o mesmo pensamento. E veja bem, não era o irmão, o primo, o tio que estava dizendo, era o próprio Jesus que estava dizendo a Ananias: Ananias, vai lá orar com ele. E Ananias tentando negociar com Jesus. Irmãos, eu não posso ter esse tipo de atitude. Eu não posso. Eu não estou dizendo, aí eu falei no domingo passado, não estou dizendo que você tem que sentar na roda dos escarnecedores. Não. Não estou dizendo que você tem que fazer parte da tribo deles. Não estou dizendo que você tem que se enredar com os costumes, com os hábitos. Eu vou lá, eu vou participar lá do evento lá, porque aí eu quero ganhar eles para Jesus. Ganhar nada. Mas isso não nos dá o direito de olhar para as pessoas e desacreditá-las na conversão. Talvez alguém um dia foi justamente apontado por isso. Versículo 15: Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Tem tanta coisa que a gente aprende aqui, tanta coisa. Mas nós estamos falando de um Deus visível ou invisível. Eu quero te fazer uma pergunta. Paulo ficou cego ou não ficou? Ficou. 3 dias ele ficou cego. Nessa mesma pergunta eu te pergunto, quando ele passou a enxergar? Vou falar de novo.
Ele vinha lá no lombo do cavalo dele, de Jerusalém para Damasco. Ele estava cego? Não, ele enxergava. Quando ele vê a luz, ele cai por terra, o que acontece? Ele fica cego. Mas quando que ele consegue entender que era Jesus que estava falando com ele? Quando ele ficou cego. Então, quando que ele começou a enxergar? Quando ficou cego. Pastor, que loucura. É, bicho. É loucura. Se você vai olhar para as coisas de Deus e achar que é tudo como os homens falam, aí não é coisa de Deus. É loucura. Então, professor, Paulo passa a enxergar quando fica cego. Deus era visível ou invisível para ele? Era invisível. Mas ele enxergava ou não enxergava? Enxergava. E o que Deus teve que fazer com ele para que ele efetivamente pudesse ver e Deus se manifestar a ele, e ele então declarar que Deus não é invisível? Deixá-lo cego. E aí, o que eu aprendo com isso? Eu vou dizer o que eu aprendo para abençoar a tua vida com isso. Eu aprendo que tem coisas que os nossos olhos deturpam, contaminam. Sabe quando a gente está aqui, ou no louvor, ou vai orar e pede para você fechar o olho? Não é místico isso. Tem gente que, mas então quer dizer que se a gente fechar o olho vai... Não tem nada de força sobrenatural, é só para você não se distrair. Porque os nossos olhos, eles estão ligados ao quê? Estão ligados à nossa alma. E se tem uma coisa que geme, é a alma. A alma geme porque a natureza, ela é carnal. E quando nós alimentamos as coisas só com aquilo que a gente vê, a gente tem dificuldade de enxergar com outros olhos, que são os olhos espirituais. Já falei aqui uma dica de filme, não sei se alguém aqui ainda não assistiu, um filme chamado Quarto de Guerra. É um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Quarto de Guerra. E nesse filme, não vou contar detalhes, nesse filme nós aprendemos o poder das coisas que não são visíveis, mas são invisíveis. Olha só, eu quero, já indo para o final, compartilhar contigo. Saulo cego, Deus se torna visível. Mas Saulo enxergando, Deus era invisível. Então o que eu preciso talvez para que eu possa ver Deus? Perder a visão natural. Quando a gente lê que Paulo, ele foi para o chão, ele era o todo-poderoso, ele era a autoridade, ele era o sabe-tudo, e ele vai para o chão, quando ele levanta ele não enxerga, e a Bíblia diz que ele foi levado pela mão. Versículo 8, na parte B, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Quebrou as pernas de Saulo. Mas qual era a única forma de fazer Saulo entender que ele precisava aprender algumas coisas?
colocando ele no chão. Pastor Telmo disse que o maduro cai primeiro. Então, quando eu estou maduro, quando você olha para uma fruta, você não vê, salvo se deu um vendaval, mas você não vê naturalmente uma fruta verde cair. Não, quem cai é a madura. Então, quanto mais maduro eu estou, mais no chão eu tenho que estar. Por quê? Porque Deus abomina os altivos, os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E eu não conheço nenhum humilde querendo sempre ser o maior. E Paulo precisava aprender isso. E ele só conseguiu aprender quando o Deus que até então era invisível passou a ser visível. Isso significa que enquanto eu não tiver a minha experiência, enquanto que eu não efetivamente olhar para Deus como alguém visível, eu não consigo mudar. Não consigo. Paulo teve que aprender a depender, teve que aprender a pedir ajuda. Paulo teve que ouvir conselhos. Inclusive a Bíblia diz que depois que ele é curado, batizado, ele já começou a pregar nas sinagogas. E ele começa a pregar. E os judeus então decidem matar ele. E vêm os irmãos e o levam de volta para Tarso. E lá ele fica por vários anos. Irmãos, eu quero encerrar essa palavra dizendo a você: Deus está se revelando todos os dias. E Ele quer se deixar ser encontrado. Ele quer que você seja encontrado por Ele. Ele quer que você observe as dicas, que você observe os sinais, que você observe aquilo que Ele está fazendo ao teu entorno. Paulo poderia ter dito assim: eu não vou para lugar nenhum. Eu vou dizer para você, eu acho que ele ia ficar cego para o resto da vida. E se ele bate o pé, ele fala: não vou para esse lugar, não vou pegar na mão de ninguém. Não vou ir lá, vai receber a oração desse cara chamado Ananias, eu não vou. E assim é eu e você. A gente tem que aprender a crescer com as provas, irmãos. A gente tem que aprender a crescer com aquilo que não sai exatamente conforme a gente planejou. Vou contar uma coisa que aconteceu ontem. Nós temos um hábito saudável, e aqui eu aconselho os casais casados a fazerem isso. Nós temos um hábito de tempo em tempo reservar um hotel e jantar junto e ficar pelo menos um final de semana, eu e minha esposa. Isso tem oxigenado muito o nosso casamento e eu aconselho você a fazer isso de vez em quando. E a gente viajou em janeiro e não conseguimos fazer isso desde dezembro e ontem a gente resolveu então alugar um hotel e fomos para jantar e deu tudo errado. Não com a gente, graças a Deus. Mas a gente chegou num lugar estranho.
E aí quando entramos lá, eu não queria falar nada, e ela também não queria falar nada, porque eu achei que ela estava gostando, e ela achou que eu estava gostando. E a gente foi ficando, e de repente à noite, ela disse uma frase, eu falei, tu quer ir embora? Vamos. Não foi assim, mais ou menos? E aí as meninas estavam lá em casa, a Bárbara estava com elas, e a gente avisou, ó, estamos indo para casa. A Maju falou, como assim? E eu digo, foi a melhor coisa que a gente fez. Mas eu podia ter dito assim, não, eu paguei. Eu já paguei aqui, já paguei essa reserva, vamos ficar aqui, ó. Tem o café da manhã, amanhã cedo. O que adianta? Nós estávamos os dois motzig. Motzig. Né? Por quê? Porque não estava legal. Irmãos, tem muitas vezes que Deus ele faz com a gente como Ele fez com Paulo. Ele nos joga na lama, ele bloqueia a nossa visão. E a gente fica teimando em continuar fazendo o que era do nosso planejamento. Observe os sinais. Observe o que Ele vem fazendo. Observe as coisas ao seu redor e você vai perceber que Ele não é invisível. Ele está se deixando ser encontrado. Amém? Fique de pé, quero orar com você. Aleluia. Oh Deus. Dá para cantar Creio que Tu és a cura? No domingo passado a gente falou aqui da cura que vem antes da cura. Paulo precisava ser curado da prepotência. Paulo precisava ser curado de talvez algo que ele nem sabia que precisava de cura. E só depois que ele foi curado, na área da vida dele, que ele não sabia que precisava de cura, vem Deus e cura o seu coração, cura a sua alma, e nós vamos estar com o apóstolo Paulo no céu. Aleluia. Eu quero deixar esse desafio nesse final de culto para você. Comece a observar as pequenas coisas ao seu redor. Hoje coloquei ali uma foto da Maju, quando tinha 7 anos. E eu digo para vocês, eu aproveito cada dia com as minhas filhas. Eu faço da minha presença com elas, com a nossa família lá em casa, algo que eu sei que não vai voltar. Eu não quero, mas eu preciso falar que daqui a pouco elas estão voando. Daqui a pouco vai estar só eu e ela. Começa a olhar isso para a tua casa, começa a observar. Não sei se tu sabe, mas um dia José e Ana vai estar velhinha. Um dia, Ana, o José vai estar como o seu Zé, o pai dele. E hoje tu olha para o seu Zé e tu fala, meu, que senhor de idade. Pois fique sabendo que tu vai ter um senhor de idade dentro de casa. Então aproveite esse tempo. Aproveite um dia de chuva como esse e para de reclamar, chovendo de novo. Eu quero dizer uma coisa, não sei se tu esqueceu, amanhã é segunda-feira. Eu vou falar de novo, daí tu fala glória a Deus, tá? Amanhã é segunda-feira. Aí, aleluia. Ai, segunda-feira. Não, aleluia. Deus se manifesta na segunda-feira também. Ele aparece nas coisas que a gente não gosta muito.
Ele está lá, Ele está presente, basta nós observarmos os sinais que Ele está dando. Amém? Eu desafio você a fechar teus olhos e ouvir essa música. Vamos cantar juntos. Se você quer uma oração, se você quer começar de novo em alguma área, se você entrou aqui frio, se você chegou aqui com o sentimento de que nada mais dá certo, Deus te trouxe aqui para dizer que sim, você pode começar de novo. Sim, você pode começar de novo. Você pode sair do teu lugar, vem aqui na frente. Os irmãos vão estar orando com você, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós cremos que tu és a cura. Nós entendemos a palavra de hoje, Pai, que por tantas vezes nós somos insensíveis à tua presença. Por tantas vezes nós ignoramos os teus feitos. Por tantas vezes, Pai, nós bloqueamos a ação do teu Espírito e apagamos o Espírito Santo. Por tantas vezes reclamamos e achamos que o Senhor não tem se manifestado. Mas sim, nós sabemos que o Senhor nunca nos abandonou. E hoje entendemos que a tua vontade, o teu desejo é se deixar ser encontrado. Nós entendemos que o Senhor não é um Deus invisível, mas completamente visível, porque os céus proclamam a tua glória. Senhor, abençoe a semana que está começando. Que esta semana seja uma semana de fé. Que esta semana seja uma semana de renovo, de alegria, de paz, de saúde, mas principalmente uma semana de revelação. Abençoe, Pai, a volta dos irmãos para suas casas, e que em tudo, sempre, o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.